Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 24 de agosto de 2026, última semaninha do mês do Cachorro Louco, mês que marca o início da campanha eleitoral. E eu estou de volta aqui depois de uma semana dando uma descansada para dar uma refrigerada na cabeça. Estou com vocês aqui de novo para a gente continuar tocando a bola aqui do Desperta. E eu quero agradecer ao Lula que segurou as pontas aqui durante uma semana inteira. E segurar esse touro aqui, a unha, não é fácil, tá? Eu vou dizer para vocês que o Desperta é um dos programas de televisão mais difíceis que eu já fiz durante toda a minha carreira, que é longa. Então quero agradecer a você também, tá? Que não reclamou da folga deste servo da notícia aqui. Então, bom dia para vocês, pessoal. Vamos começar a nossa semana. Todo mundo com o astral lá em cima. Ontem aconteceu o primeiro debate do processo eleitoral. Lá na década de 80, quando esses debates começaram a acontecer, e olha, eu fui protagonista desses debates durante muitos anos, hein? Eu fiquei 20 e tantos anos lá na Band fazendo justamente esses debates aí. Esse formato era um formato que tinha uma importância muito grande, porque ele restabelecia o canal de comunicação e de contestação do político pela opinião pública brasileira. Com o passar do tempo, a televisão perdeu um pouco da sua importância, aliás, perdeu muita, os meios eletrônicos nasceram, né? E é ali que a história rola hoje. A campanha, na verdade, já está acontecendo há muito tempo no ambiente das redes sociais e agora ela passa para o primeiro plano da cena, né? Porque vai começar o horário gratuito na televisão. Começa na sexta-feira agora, dia 28, tá bom? E na internet, gente, o que está acontecendo é uma lista. Vocês já pararam para ver? Se você não tem Twitter, vale a pena até fazer um perfil e entrar lá só para ver como é que a coisa está rolando lá, tá? A inteligência artificial domina o debate, né? Os vídeos da propaganda negativa são abundantes, são predominantes, e eu não sei se já há um estudo qualificador dessas iniciativas, mas olha, na minha modesta opinião aqui, as resoluções do TSE que disciplinam esse assunto estão completamente vencidas, sabe? Ainda mais diante da inapetência do ministro Cássio Nunes Marques para julgar as ações que estão lá, inclusive ações de mandado de segurança que exigem uma resposta urgente da justiça. Enquanto estão lá os candidatos se digladiando no mundo eletrônico, fazendo a cabeça das pessoas. E quero chamar a atenção de vocês para outra coisa. Como essa galera do bolsonarismo mente. É uma coisa impressionante a incapacidade deles de aceitarem nem minimamente sequer o fato de que para que você fale sobre algo, isso precisa ter acontecido, né? Mas nessa campanha não acontece isso. Então esses são os destaques de hoje, estamos em torno aí de eleições e tudo mais, e nós vamos mudar um pouquinho aqui a abertura do Desperta para dar um pouco mais de dinamismo para eles. Então, você sabe que o Alex está de férias e nós vamos, por enquanto, manter aqui o nosso quadro, apresentando para você logo na saída as notícias que estão no site do nosso ICL Notícias, tá bom? Então, deixa eu dar bom dia aqui para a minha equipe. Vitão, bom dia Anderson. Vamos colocar os destaques do ICL na tela, por favor? Eu vou dividir a tela com vocês aqui, porque esse quadro é feito aqui da tela do computador, né? E nós temos, olha, matérias exclusivas aqui para você já, tá bom? Vou diminuir aqui um pouquinho para você poder ler a letra. Vamos lá? Bota para nós no ar aí, Vitão, por favor. Então, peraí. Não, é a minha tela do computador. Você não está recebendo aí, não? Peraí que eu vou passar aqui para o outro lado. Até porque nós estamos aqui com um sistema novo aqui em experimentação. Recebeu aí? Beleza, então vamos lá. Olha, aqui você vai ver os destaques aqui do site do ICL, começando por essa prisão que aconteceu, porque foi uma prisão muito ruim para a extrema-direita mundial, né? A prisão do tal do Serimedo, que na verdade é um bandido feminicida, tentou matar a noiva, se chama Nádia Beyer. Foram disparados 3 tiros na semana passada, você provavelmente viu isso tudo, e agora nós temos aqui, olha, a repercussão disso na campanha eleitoral brasileira. Por isso essa manchete aí, olha, Bolsonaro, Serimedo em Honduras, elos de uma operação para desestabilizar a eleição brasileira, que, como vocês sabem, é uma eleição considerada pedra de toque pelo novo fascismo mundial e pelo governo Trump, né? Logo abaixo nós temos aqui uma matéria sobre o patrimônio da família Bolsonaro, dizendo que ele já soma quase 20 milhões em bens só entre os candidatos, os Bolsonaro que são candidatos na eleição de 2026, tá? Daqui a pouco nós vamos detalhar como é que se formou esse patrimônio dessa família de nababos que enriqueceu sem trabalhar, nem minimamente, nunca trabalhou, enriqueceu na política, né? Uma decisão muito importante do ministro Flávio Dino,
aconteceu durante o fim de semana, ele anulou as emendas parlamentares de gente como Arthur Lira, de gente como o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. Arthur Lira, não, falei errado. É Valdemar da Costa Neto. Porque o Valdemar não é parlamentar. Ele estava que mandava emenda lá para as bases dele aqui no interior de São Paulo, né? E também temos o fenômeno do Eduardo Cunha, que o Eduardo Cunha não é nada, é só um bandido que foi caçado lá para trás, perdeu o mandato, roubou dinheiro da Petrobras e agora está de volta lá em Minas Gerais comprando uma rádio atrás da outra, sem ter patrimônio que justifique tantas compras, tantas aquisições, tá bom? Então é disso que trata, o ministro Flávio Dino mandou anular essas emendas aí. Pô, não tem dinheiro para quem não é parlamentar, não. Se para quem é parlamentar já está tão duro, né, gente? Bom, vamos lá. Continua a polêmica em torno do Lulinha, né? A gente não sabe exatamente o que é que tem, mas o que já veio a público é nada, tá? Até agora é zero. O Lulinha é o sparring de toda a campanha. A direita vem atacando ele e tudo mais. Neste ano, há uma relação mais intrincada dele com a Roberta Luskinger, né? Que é notadamente uma lobista, como tem sido chamada, e negócios que precisam ser explicados. Mas até agora, a gente é só espuma, tá? Não teve nada. Eu não vi nenhuma informação objetiva. Ah, mas suspeito que o Lulinha estava atuando em favor de uma empresa de cannabis que era do Careca do INSS. Tá bom, mas a empresa não foi contratada pelo governo, ainda que tivesse, fazendo lobby, sei lá. Não foi contratada. Há um episódio muito ruim aí, que é o fato de o Marcola ter recebido um documento que interessava a essa empresa. Precisa ser explicado. Mas não tem nada, não tem contratação do governo. Que diabo de lobista ruim de serviço é esse que não entregou nada para ninguém que o contratou, né? Enfim, olha, nós temos um drama acontecendo na internet, tá? Outro assunto, que é a história do Lito. O Lito é um mecânico de aviação que começou a fazer um vlog, né? Um vlog na internet e encantou as pessoas porque a didática dele para falar sobre problemas afetos à aviação, que é um assunto que encanta todo mundo, isso acabou conquistando um público muito grande. Ele virou uma pessoa muito querida e agora ele está com uma doença terrível e está purgando publicamente essa doença, pedindo apoio da população para que ele possa alcançar programas que são programas experimentais para essa doença, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E são esses os destaques do nosso programa de hoje. Eu espero que você goste e nós vamos logo começando aqui com as chamadas dos nossos companheiros de apresentação aqui do Telejornal, né? Deixa eu começar com o doutor Luiz Costa Pinto. Lula, bom dia para você. Tudo bem, Lula? Bom dia, Fábio, tudo bem? É um prazer tê-lo de volta, o que me tira um fardo dos ombros. Ô Lula, muito obrigado, viu? Foi ótimo aqui a semana, segurou super bem o programa. E eu agora já sei que eu posso adoecer e até tirar férias, que antes não dava. Não. Então, muito obrigado, viu, Lula? Maravilha. Fábio, fala, Lula. Eu vou inverter aqui a minha cantada de manchetes, mas vamos trazer a reserva exclusiva lá na coluna que eu faço contigo, a reserva exclusiva que mostra que uma onça pantaneira, a empresária da área agrícola, pecuária, né, do Mato Grosso, Marina Cândia, que é candidata ao Senado por Alagoas e está colocando o Arthur Lira em terceiro lugar de novo na disputa alagoana, preocupando o ex-presidente da Câmara, que é um bagre ensaboado da política. Essa é a nota com a qual a gente abre a reserva exclusiva e vamos comentar aqui bastidores dessa movimentação no Supremo, que aonde tem o ministro André Mendonça profundamente pressionado e incomodado por causa dos vazamentos que ocorrem lá, das investigações preliminares, dando conta dessa triangulação de lobby, que é como eles apuram, entre a Roberta Luxinger, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Marco Aurélio Santana, ex-chefe de gabinete da presidência, mas que serve para a oposição nesse calendário de campanha. Enquanto isso, Dark Horse e as relações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, que também estão no gabinete do André Mendonça, continuam paradas essas apurações. Vamos falar desses dois temas e mais, né, do fracasso do modelo de debate
Ontem, na Bandeirantes, foi o pior debate de todo o processo, desde o início da redemocratização, depois da ditadura, quando a Band inaugurou esse modelo. O modelo faliu, né? E faliu porque a mídia tradicional tem culpa nisso. Durante o dia de ontem, o presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva para a Record, que teve mais que o dobro de audiência do debate. Daqui a pouquinho o Lula vai detalhar para a gente. Diz, olha, eu cansei de fazer esses debates, né? Durante meus 26 anos de carreira lá na Band, tive presente em todos, de presidente e de governador. E a gente sente ao longo do tempo mesmo o desgaste do formato, né? Porque colocar todo mundo junto, você tem o quê? Você tem uma rinha. Né? E ontem, especialmente, foi muito desimportante, porque 3 candidatos de direita falando bobagem ao mesmo tempo, né? Desculpa, 2 candidatos de direita. E aí, Fábio, não, 2 não, eram 3, porque o Augusto Cury fez que foi, não foi e acabou indo, né? Mas aí expôs o Renan Santos com a sua desinteligência e aquela voz ridícula que a gente chama lá em Recife, né, de taquara rachada. A voz não é pior do que as ideias que ela sustenta, Lula. Daqui a pouquinho Exatamente. A gente vai falar sobre o debate de ontem, então, porque agora virou só um marco formal, é efeméride. A Band abre o debate, isso deflagra o processo eleitoral e logo começa a campanha. Então tá bom, parabéns ao pessoal da Band que persiste nessa história toda, mas eu acho, sinceramente, que debate é algo que está superado no tempo. Lula, até já então, Lula já volta. Gente, vou chamar aqui o Kleber Lourenço para o Kleber trazer os destaques que ele e o Clone apuraram durante o fim de semana. Bom dia, Kleber. Hoje eu tenho certeza que é o Clone que está aí, porque olha lá o olhinho dele assim. É o olhinho de segunda-feira, sabe? A gente está ainda começando a semana. Porque o clone dele é chinês, viu, gente? É por isso que eu falo o negócio do olhinho aqui, tá? Não é sinofobia nem nada disso, não. Pelo contrário, é só uma brincadeira. Ô, Lula. Ô, Lula não, desculpa, Kleber. Kleber, e aí, Kleber? Como é que foi o seu fim de semana? Foi tranquilinho? Foi tranquilo, foi excelente, uma maravilha. E agora já estamos prontos aqui para trazer o melhor das informações para a nossa audiência. Também um bom dia para todo mundo que nos assiste. Nossa, ele tá tão formal hoje, gente. Vocês estão vendo? Que bonito. Olha, daqui a pouco vem trabalhar de terno. Ô, Kleber, conta para nós, quais são os seus destaques hoje? Vamos lá, Panunzio. De destaque nós temos ali as relações entre Fernando Serimedo, você até comentou um pouquinho, um personagem central ali na eleição e nos projetos de poder da extrema-direita na América Latina, também intimamente ligado com Donald Trump, e um escândalo conhecido como Honduras Gate. A gente já vai falar um pouquinho e explicar mais ou menos o que é essa história também. Além disso, tem uma apuração minha com a Juliana Dalpiva também, uma parceria ali de milhões, sobre os bens da família Bolsonaro que eles declararam nessas eleições. Além dos filhos e da madrasta, nós temos também outros parentes de Bolsonaro disputando as eleições, nós vamos falar sobre eles também. E por fim, falar rapidinho sobre as eleições e principalmente sobre os vazamentos envolvendo ali o caso do INSS e as suspeitas no entorno de Fábio Luiz, o filho do presidente Lula, e principalmente o que está sendo feito em relação a isso, já que a gente até chegou a comentar na quinta-feira passada que havia um inquérito aberto desde janeiro, do dia 8 de janeiro deste ano, para apurar esses vazamentos. E já na sexta-feira, o ministro André Mendonça incluiu novas matérias, na verdade, novos vazamentos nesse inquérito que está apurando tudo o que diz respeito a vazamentos de informação no inquérito do INSS. E aí um ponto importante, vale ressaltar também essa matéria sobre o Serimedo, é uma apuração também minha de milhões com o nosso queridíssimo Jamil Chad. Muito bom. Daqui a pouquinho, então, o nosso grande Kleber, o seu clone, mais o Jamil, esse trio maravilhoso que nós temos aqui de manhã, vai falar com a gente sobre essas apurações, tá bom? Beleza, Kleber. Até já, então, tá? Pessoal, vamos saber como é que vai ficar a meteorologia? Vamos lá? Vamos começar rapidamente aqui com o mapa do Brasil. Eu vou pedir para o nosso Super Vitão aqui, o diretor de TV, colocar aqui. Tá aqui o mapa. Hoje nós vamos ter um dia com mais friozinho aqui no sul do país, mas sem chuva, né? Porto Alegre terá 15 graus, Florianópolis 16 de máxima, aqui em São Paulo a máxima chega a 18 graus, mais ou menos a mesma temperatura de Curitiba. E no restante do país, tempo seco e quente pra caramba, porque temperaturas aí chegando perto dos 40 graus. Então, vamos para o mapa da região sul, por favor, Vitor. Vamos ver aqui, região sul, olha aqui, Porto Alegre, sol entre nuvens com 15 graus, Florianópolis terá 16 de máxima, Curitiba 18 graus, não chove em nenhum desses lugares, tá? Vamos para o sudeste agora, para a gente ver como é que vai ficar a situação.
Olha, chove em Vitória, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, portanto chove no Sudeste inteiro, tá? Mas as chances de chuva são pequenas. Aqui para São Paulo, por exemplo, está previsto chuva, mas é 25% só de chance. Vamos ver o que vai acontecer. O dia começou com 13 graus, temperatura máxima aqui, então, como vocês estão vendo aqui no mapa, vai a 19. Vamos para o Centro-Oeste agora, Vitor, por favor. Tá aqui, olha... é incrível, daqui a pouco o Lula vai contar pra gente que está chovendo em Brasília, tá? Choveu em Brasília. É totalmente anômalo isso, porque o pessoal de Brasília nessa época está com aquela saudade mortífera da chuva, que não cai de... Esse ano está chovendo o tempo inteiro lá. Então nós temos aqui, olha, hoje Brasília com 32, Goiânia com 36, 35 em Campo Grande, 38 em Cuiabá, um dia de temperaturas acima de 30 graus em toda a região Centro-Oeste. Vamos ver como é que fica o norte do país agora. Cadê o nosso mapa do norte aqui? Olha, vai chover em todas as capitais, à exceção de Palmas, onde vai ser registrada a segunda maior temperatura do dia, 38. A primeira fica com Manaus, 39. Depois tem aqui Boa Vista, com 37. Porto Velho, 36. E Rio Branco, 34. Belém e Macapá terão 34 graus. E Palma, Tocantins, como você viu aqui, 38 graus, né? Agora vamos para a região Nordeste. Vamos ver como é que está o dia lá hoje. Olha, chove em todas essas capitais aqui, de Natal a Aracaju. São Luís também vai chover, vai ter 36 graus, é um dia bem quente por lá. Teresina, 38 graus, hein? Pessoal de Teresina começa a se lembrar do calor, porque até agora o ano foi tranquilo, né? Fortaleza, 31 e João Pessoa, 31 e depois todas as temperaturas abaixo de 30 graus, né? Com chuva em São Luís, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió. Em Aracaju e Salvador não chove. Salvador terá 31 graus. Essa é a previsão do tempo para o dia de hoje, né? E vamos passar então ao nosso noticiário. Começando pelas informações sobre o que está acontecendo com relação ao Fernando Cerimedo. Quem é o Fernando Cerimedo? Fernando Cerimedo é um picareta continental, muito próximo da família Bolsonaro. Foi aquele sujeito que foi trazido ao Brasil para fazer um trabalho fake, desqualificando o processo eleitoral. E aí, na semana passada, ele mandou matar a companheira dele, que se chama Nádia Belli. Nádia Belli, né? E, bom, tem uma história por trás desse assassinato aí. Todo mundo está querendo saber a razão que levou o Cerimedo a mandar matar a namorada dele, né? E nós vamos mostrar aqui para vocês como é que estão as coisas lá na Argentina, porque ela está falando, tá? Ela está falando bastante. Então eu vou botar aqui na tela para vocês a página do Clarim de ontem, a primeira página do jornal Clarim. Tá aí, Vitão? Se tiver, pode botar no ar. Então tá, então eu vou trocar aqui. Hoje está difícil aqui vir para mim, gente. Vamos lá. Melhorou aí, Vitão? Para você, não? Beleza, então vamos lá. Olha, essa aí é a página do jornal Clarim, o principal jornal da Argentina, o jornal liberal. A manchete é essa: La pareja de Cerimedo disse que ele quis matá-la para que ela não contasse o que sabia. É a manchete do Clarim. Ontem, essa senhora deu 2 entrevistas, tá? Deu uma entrevista para um canal chamado Telenovo e deu uma outra entrevista para o jornal Clarim no hospital. Ela disse que teme pela vida dela, né? E agora vamos saber exatamente o que vai acontecer, porque lá na Bolívia, onde ela está, ela é um alvo fácil, né? E a gente sabe que existe uma grande estrutura internacional desses criminosos de direita para cobertar os seus crimes, né? Então tá aí a denúncia da Belli, né? Nádia Belli, de que, na verdade, ela foi alvo da crueldade do namorado, do Cerimedo. Por quê? Porque ela sabia demais. Ela contou que está grávida, mas essa gravidez não tem relação com os motivos alegados para essa tentativa de feminicídio que aconteceu, tá? Aqui no Brasil, vou mostrar para vocês aqui como é que está a campanha. A campanha continua a baixaria. Olha, a imprensa grande se engajou completamente na campanha do Flávio Bolsonaro. Quem achou que isso não ia acontecer estava errado, e a semana passada provou isso com o engajamento pleno do jornal O Globo, que é uma pena, que é um jornal que vinha até aqui fazendo uma cobertura diferente da sua tradição, né, que é uma tradição intervencionista, mas agora descambou de vez e a campanha está assim. Mas não é só o Globo, tá? Várias forças de direita nesse país aqui acabaram se unindo para poder fazer essa campanha de detração que
que está acontecendo, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui algumas das coisas. A primeira delas diz respeito a uma informação sobre a prisão do Felipe Martins. Quem é o Felipe Martins? O Felipe Martins era o chefão do gabinete do ódio e tal, assessor de relação, um moleque fascista, tá? Eu já chamei de neonazista e repito, porque ele é um sujeito que fazia o símbolo do white power em público para fazer gracinhas durante sessões do Senado, entendeu? E esse cara foi preso por quê? Porque o governo dos Estados Unidos informou, numa manifestação oficial, informou que esse cara, Felipe Martins, havia entrado nos Estados Unidos com o Bolsonaro logo no fim, quando o Bolsonaro viajou, quando ele fugiu para os Estados Unidos, o Felipe Martins estaria junto. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu para essa informação ser registrada no Serviço de Imigração americano. Só que a informação é de lá. E agora, a Justiça americana informa que o documento era falso, tá? Vou mostrar a tela para vocês. Está aí, Vitão? Se tiver, pode mostrar para mim, por favor. Então, vamos lá. Eu vou trocar aqui de novo, porque essa tela aqui é importante só para vocês entenderem como é que se dá. Aí chegou, né? Beleza. Tá aí. Esse aí é o Felipe Martins. Olha, Justiça americana diz que é falso documento dos Estados Unidos usado pelo STF para prender o Felipe Martins. Isso acabou gerando uma consequência dentro do ambiente da imprensa, porque o Guilherme Amado, que foi nosso colega aqui no ICL, foi quem trouxe essa informação. Ele recebeu o documento e publicou. O documento é legítimo, tá? E agora essa história de que o documento era falso está gerando uma campanha na internet que é um bullying, tá? E aqui eu começo, vocês estão vendo, né, o nível de violência, vai muito além da violência verbal. Como a extrema-direita militarista, armamentista, violenta, troglodita, como a que nós temos no Brasil, não dá para brincar, né? Olha só o que está acontecendo aí com o Guilherme Amado. Vocês podem ver que o que sobra na internet são prints aí pedindo a cabeça dele, né? O primeiro que você não está vendo inteiro aqui, olha, bem aqui do meu lado aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aí diz o seguinte, ó, o marginal culpado pela prisão do Felipe tem nome e sobrenome. Então, expondo o Guilherme Amado. O de baixo dele tá, vou falar a palavra aqui, me desculpe aí, hein, tá fudido. Vai ter que fugir do Brasil, é uma campanha absolutamente coativa. Outro fala assim, ó, Maurício Lara, 1964, coloquem esse blogueiro no porão e joguem as chaves. Terceiro, aqui, o quarto print aqui, tem milhares desses prints lá nos perfis bolsonaristas, tá? Está dizendo aqui, ó, o culpado pela matéria criminosa no Metrópolis foi esse jornalista de Araque, militante de redação. Então, há um bullying aqui feito contra o Guilherme Amado. Tomara que não aconteça nada contra a saúde dele, porque ele certamente vai partir para cima do Bolsonaro. Eu falei desse ambiente de coação, mas eu quero mostrar outro tipo de coação. Nós já falamos aqui semana passada sobre as matérias do jornal O Globo. O Globo pegou no pé do Lulinha de uma maneira assintosa. Mesmo quando a Polícia Federal diz que ele não tem nenhuma relação com fraude do INSS, o jornalão vai lá e enumera esse inquérito entre os outros três que estão aí no passivo dele. Mas a revista Veja, ou que sobrou dessa revista, que um dia foi uma grande publicação, hoje não é nada, essa revista também saiu com uma capa detonando o governo do Lula. Vou ter que inverter aqui de novo, Vitão? Cada vez que eu quero mostrar uma coisa, eu tenho que inverter tudo aqui no meu computador. Vamos lá. Olha a capa da Veja, gente. Pegou essa mulher que está aí do lado do Lula, é a Roberta Luskinger, é a lobista. Foi mulher do Protógenes, aquele delegado prolixo que fugiu para a Suíça. Enfim, a Veja colou a Luskinger no Lula. Pode uma coisa dela? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela é amiga e tem negócio lá com o filho do Lula, se é que tem. Dá para se provar. Né? Mas a Veja não. Já colocou aí a Roberta Luskinger como se ela fosse uma autoridade do governo brasileiro. A gente sabe que até agora os dois clientes dos lobbies dela, se é que isso vai se caracterizar, não conseguiram contrato nenhum com o governo. Repita a pergunta para você. Que diabo de lobista é esse? Né? Que diabo de lobista é esse, tá? E tivemos também o Lula, que está aí para vocês. Vitão, será que dá para botar em tela cheia? Se der, eu prefiro, porque aqui o Lula, sobre isso, se manifestou também na entrevista ontem para a TV Record. Ele falou sobre isso, voltou a repetir algo que é a posição correta, tá? Não há outra posição para um líder político que preza as instituições que ele mesmo dirige, tá? Então está aí matéria do Globo dizendo que o Lula não tenta proibir investigação sobre Lulinha e diz que se o filho dele errou, vai ser punido. A frase do Lula é essa que está aí, né, com esse fundo azul do outro lado. Olha,
Todos nós somos obrigados a agir corretamente. Se alguém está agindo de forma equivocada, de forma errada, esse alguém tem que ser investigado. Isso vale para o meu filho, vale para qualquer pessoa. Ninguém está acima da lei se cometer erro. Foi o que o Lula falou sobre esse imbróglio todo envolvendo o filho dele. Eu não sei se o Lula está muito tranquilo com relação ao que vai acontecer com o Lulinha. Sei lá, talvez o pai saiba que o filho não está encrencado. Ou se o Lula está pé da vida com o filho, dizendo o seguinte, olha, fez aí, você se explique. Não sei o que é, tá bom? É isso aí, pessoal. Já falamos muito sobre o ambiente da campanha. Deixa eu chamar aqui o Kleber Lourenço. Kleber, cadê você? Apareça, Kleber Lourenço. Apareceu. É só que apareceu só a imagem, o áudio não veio. Fala aí, Kleber. Vamos ver se veio agora. Veio, já estou ouvindo. Kleber, conte-nos. Vamos lá. O que você manda, Kleber? Vamos falar sobre o Serimedo e o Bolsonaro. Serimedo, essa praga continental, feminicida, tá preso. Acho que vai ficar preso, porque o presidente da Bolívia, que ele assessorava, já disse que não, que cada qual, se uma coisa, você vai pagar por ele na justiça. Será que vai mesmo? Chama atenção a rápida resposta das autoridades da Bolívia, né, em relação ao caso envolvendo a tentativa de feminicídio do Fernando Serimedo e como estão tentando ali isolar e deixar o cara bem, bem trancado e bem longe de qualquer tipo de microfone. Mas Fernando Serimedo, ele não é um personagem ali lateral ou um figurante não só no Brasil, na Bolívia ou enfim, no contexto político internacional. Só para relembrar a nossa audiência, o Fernando Serimedo foi aquele argentino que participou daquela live junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ajudou a extrema-direita brasileira naquele intento de descredibilizar o processo eleitoral brasileiro e que foi ali parte do que pavimentou a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Ele também é ligado ali à eleição de Milei na Argentina e a outras iniciativas de extrema-direita. Mas o que eu levantei junto com o Jamil Chad é muito interessante. Ele tem conexões com alguns esquemas muito conhecidos e que são pouco cobertos aqui na mídia brasileira, viu, Panunzio? Algumas coisas que talvez merecessem mais publicidade, mas que por algum motivo estão passando de maneira extremamente lateral, como por exemplo um escândalo chamado de Honduras Gate. Esse é um escândalo que fala sobre sobre uma conspiração envolvendo não só a gestão do Donald Trump, mas também o governo de Israel, que em conjunto estão atuando ali para conseguir mobilizar a extrema-direita na América Latina e influenciar eleições. E nesse caso, o Fernando Serimedo ele tem uma relação muito próxima com Juan Orlando Hernández, que era o ex-presidente de Honduras e que foi preso pelos Estados Unidos ali sob acusação de tráfico de drogas e que foi libertado no indulto do presidente Donald Trump. É uma coisa assim extremamente estranhíssima. E esse escândalo do Honduras Gate é uma série de áudios que foram liberados ali na imprensa internacional e que mostram que a libertação desse ex-mandatário hondurenho teria como objetivo fazer com que ele atuasse como um ativo, mobilizando membros da extrema-direita na América Latina e facilitando as suas eleições ao redor de toda a América Latina. E há indícios claros de, por exemplo, de que este grupo ali envolvido no Honduras Gate atuou, por exemplo, nas eleições da Argentina que elegeram Javier Milei, um extremista amalucado que esses dias estava ali na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro e que isso teria como objetivo fazer com que a América Latina ficasse mais alinhada não só aos interesses da gestão do Donald Trump, mas também dos interesses de Israel, Panunzio. Estou vendo aqui, gente, esse Serimedo era muito mal, porque parecia que era só um pilantra qualquer desses que se alugam aí na Argentina por qualquer cado de dinheiro, né? Mas não, o Serimedo era uma potência. Se disse agora, diz que é agente da CIA, duvido, deve ser colaborador da CIA, né? A ex-esposa dele, ex-namorada dele, né, que foi vítima da tentativa de feminicídio, ela falou, deu declarações falando que ele é um agente, um ativo da CIA em operações. E o que é interessante nesse caso também, Panunzio, o Fernando Serimedo, ele teve essa relação com as eleições hondurenhas, que faziam parte desse contexto do Honduras Gate, e numa outra ponta nós tivemos uma declaração recente de um ministro da diáspora israelense, o Amishai Shikli, que declarou que sim, durante um movimento que visou prender um agente, um membro do exército israelense no Brasil, esse ministro procurou ninguém menos do que Eduardo Bolsonaro na ocasião para evitar ações e a prisão
desse membro do exército israelense que estava no Brasil. De férias, um militar israelense estava de férias no Nordeste. Isso. E aí isso mostra também como o Eduardo Bolsonaro é o elo de ligação, porque Eduardo Bolsonaro, ele também é extremamente próximo de Fernando Cerimedo. Esses dias mesmo, no início desse ano, ele havia feito uma live com o Fernando Cerimedo e mais uma vez com todo aquele proselitismo, atacando as urnas, atacando o processo eleitoral. E isso mostra então que Eduardo Bolsonaro é sim um elo de ligação entre Fernando Cerimedo e também as orquestrações políticas do governo de Israel na América Latina. Ou seja, mostra que o que está sendo planejado para as eleições do Brasil pode ser muito maior e muito pior do que se imagina. E aí nessa apuração com o Jamil Chad, nós levantamos também que o governo brasileiro ele considera que a ingerência internacional já é uma realidade na eleição de 2026. E integrantes do Planalto tentam agora antecipar por onde deveriam vir os próximos movimentos de uma eventual estratégia de desestabilização. E que a principal preocupação é que o instrumento utilizado seja o impulsionamento de desinformação nas redes sociais, que era algo que o Fernando Cerimedo era especialista. Então, não é só uma teoria da conspiração de fóruns de internet. O próprio Palácio do Planalto, sim, se preocupa e tem medo dessas articulações, Panunzio. Pois é, olha, os sites progressistas do Brasil estão reclamando muito de uma queda brusca de audiência desde a semana passada, quando começou o processo eleitoral. É verdade, a gente percebeu isso aqui no ICL, outros companheiros de outros sites aí perceberam também. E, enfim, o jogo está sendo jogado, né, Kleber? Não vai ser um jogo fácil, nem tranquilo, viu? Nós tivemos, inclusive, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, o BFC, que é um site grande, tem mais de 1 milhão de seguidores, o BFC, esse fim de semana, saiu do ar. Sabe? Demorou 24 horas, um sustão lá. O BFC é um site progressista, mas ele desculpa, é um site não, ele é um perfil com um site também. Ele tem um site próprio e tem um perfil nas redes sociais. E ficaram fora do ar. Então, quer dizer, o jogo está sendo jogado, viu, gente? Não se iludam com o que vocês veem nas telas da internet, né? E não é a primeira vez que nós temos relatos de perfis, sejam sites, sejam também influenciadores ou figuras públicas de esquerda reclamando sobre terem seus perfis retirados ali sem qualquer tipo de justificativa, né? Exatamente. O site já voltou ao ar, quer dizer, o perfil do Twitter, né, que é a grande mola propulsora deles, no Instagram já voltou ao ar. Eu vou até mostrar aqui, então, tá vendo a minha tela aí? Então, se puder mostrar aí, olha, não está aparecendo. Então, vou passar para cá porque vai aparecer, ó. Aqui tudo trocado aqui, viu, Kleber? Olha, após 24 horas, a Meta devolve o perfil do Brasil Fora da Caverna, tá? Então, o site já foi restituído, mas ficou 24 horas fora do ar e isso enseja, né, uma preocupação entre os portais progressistas. Por que não cai em portais de direita? Eles só caem pela via judicial, né, o Kleber? Sempre que um perfil desses cai, é necessário sempre assessoria jurídica e advocatícia para conseguir restaurar esses perfis. Apesar de eles disserem que eles têm os formulários ali para contestação, para restaurar essas derrubadas, isso nunca acontece. Esses formulários parece que são só ali meramente ilustrativos e sempre precisa de uma movimentação jurídica. E isso acaba criando dificuldade, porque a gente sabe que nem todo mundo tem recursos para conseguir mobilizar assessoria jurídica para rever essas quedas e derrubadas de perfis feitas pelas plataformas. Muito bom. Vamos lá. Olha, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão muito importante esse fim de semana, proibindo gente da qualidade de Eduardo Cunha, que é um candidato fake subjúdice lá em Minas Gerais, que comprou um monte de rádio, não se sabe com que dinheiro, porque a declaração dele não enseja, não permite dizer que ele tinha grana para comprar as rádios todas da Rede Maravilha, Rede 89 Maravilha, 89 que é o número dele, tá? Então, esse, segundo Flávio Dino, fica fora, não pode mais botar dinheiro. Se quiser mandar dinheiro para quem quer que seja, vai ter que ser eleito deputado. Como ele está inelegível até agora, e a candidatura dele, inclusive, depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Eduardo Cunha vai ter que tirar a mão do nosso bolso, tá? Onde está, ela está enterrada, tá? Olha aí no bolso da sua calça para você ver onde é que está a mão do Eduardo Cunha. E o Valdemar da Costa Neto também não vai poder mandar dinheiro para a base eleitoral dele, tá? Foi a decisão do Flávio Dino. E qualquer outro líder de partido que não tenha mandato eleitoral, não é isso, Kleber? Isso mesmo, isso é mais uma repercussão daquela entrevista que o Valdemar Costa Neto deu na Globo News, falando que era uma coisa comum presidentes de partido atuarem na distribuição de emendas. E agora, por exemplo, a decisão vem na esteira da investigação e também da relatoria de Flávio Dino,
que bloqueou ali o direcionamento de quase 120 milhões de reais para emendas sem mandato no Congresso Nacional. Ou seja, tínhamos ali uma quantia absurda que poderia ir para saúde, educação, segurança pública, que estava ali passeando por empresas, ONGs, institutos sem qualquer tipo de diligência ou transparência. E agora o Flávio Dino, depois dessas entrevistas e depois de pedir esclarecimentos aos líderes partidários, decidiu bloquear esse montante ali para evitar e acabar com essa farra que vem acontecendo. Mais uma vez, reforço aquilo que eu venho dizendo já há um bom tempo, a gente conversou até um pouquinho antes de você sair de férias, né, Panunzio, que ou a gente acaba com as emendas ou elas vão acabar com o Brasil, né? Parafraseando aquele slogan do tempo do Getúlio, Das saúvas. Das saúvas, né? Olha só, nós temos mais 2 assuntos aqui. Eu vou pedir para o Kleber ser mais rápido, porque nós temos aqui, olha, informações sobre as gratificações lá no CNJ. O que é isso, hein, Kleber? Rapidinho. O CNJ de novo pisando na bola com penduricalhos, né? Isso, Panunzio. O CNJ aprovou ali uma gratificação de 15% para até 132 cargos comissionados. Isso dá um impacto de quase 7 milhões de reais ao ano. Seguindo rapidinho também para a próxima pauta, um outro ponto importante é o Mendonça. Finalmente ele mandou colocar os últimos vazamentos de informação envolvendo ali o Fábio Luiz, o filho do presidente Lula, num inquérito aberto no dia 8 de janeiro deste ano, que apura vazamentos. Até comentei um pouquinho sobre isso com o Lula na semana passada, mas vale retomar, Panunzio, porque esse inquérito foi aberto em janeiro. A gente deu em primeira mão essa informação aqui no Desperta, mas até então nós já estamos chegando em setembro e não teve nenhum desdobramento relevante ali, ou pelo menos expressivo a ponto de ser revelado sobre esses vazamentos. Então é um inquérito que abriu, mas até agora não logrou muitos frutos, e a gente espera, né, que com a chegada das eleições isso possa combater ali a farra dos vazamentos. E aí um último ponto importante também, tem uma apuração lá no icrnoticias.com.br minha com a Juliana Dalpiva, sempre excelente, que fala sobre os bens da família Bolsonaro. Juntos esses anos, os candidatos da família Bolsonaro, Panunzio, juntando todos os bens, eles declararam 20 milhões de reais. Só que tem um ponto interessantíssimo nisso, Panunzio. O que acontece? Esses candidatos, como por exemplo o Flávio Bolsonaro, eles estão usando de alguns artifícios para evitar declarar bens. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro colocou bens em nome do seu escritório de advocacia, aquele mesmo que recebeu algumas notas de uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, e isso fez com que alguns bens não fossem para a declaração eleitoral. E Michele Bolsonaro, por exemplo, que tinha uma renda ali até considerável no PL Mulher, agora declarou um patrimônio de mais de 4 milhões de reais, ou seja, uma pessoa que não tem uma vida empresarial relevante, não tem um histórico ali de investimentos, enfim, aparece com um patrimônio milionário, Panunzio. Também está lá no icrnoticias.com.br para nossa audiência ler. A família Bolsonaro é um prodígio, né? Os caras nunca trabalharam, pega todos lá, nenhum, tá? Zero. Ninguém, sei lá, fez um pão numa padaria, cobrou uma conta no supermercado, mas enriqueceram, sabe? E muito. A prova de que a política é mesmo o caminho da fortuna no Brasil, né? Qualquer picareta pode, usando os dotes da sua picaretagem, se dar bem na política. Nós temos, por exemplo, um irmão do Jair Bolsonaro, do presidente condenado, disputando as eleições, o Renato Bolsonaro, e também temos um primo do Jair Bolsonaro, o Marcelo Bolsonaro, também disputando as eleições, ambos para deputado estadual, também com patrimônios ali relevantes. Pois é, olha, gente, para vocês aí que são Bolsonaro, não quero desanimar ninguém não, mas esse nome não elegeu ninguém na eleição passada, tá? 4 anos atrás. Elegeu ninguém. Ninguém que chamava Bolsonaro se deu bem na urna, que adotou o nome Bolsonaro, né? Se deu bem na urna. Kleber, valeu, viu? Obrigado por você. Manda um abraço pro seu clone e amanhã a gente volta com os dois aqui de novo. Deixa, até mais, tchau, tchau. Maravilha, gente. Bom, vamos tocar aqui o nosso programinha, porque, olha, anteontem, né? Lá no Rio de Janeiro, primeiro grande ato de campanha do PT, e o presidente Lula foi lá no estádio Moça Bonita, e nós tínhamos gente nossa lá, que me dá muito prazer de chamar aqui no Desperta hoje pela primeira vez na história, o Lucas Rocha. Vai vir lá do Rio de Janeiro para contar pra gente como é que foi. Lucas, bem-vindo. Aliás, antes do Lucas falar, eu quero dar os parabéns para ele e para Bob, para Roberta aqui, por causa do Rádio News, um programa jornalístico que é um programa super dinâmico, movimentado, que ele e a Roberta estão apresentando aqui. Valeu, viu, Lucas? Muito bom. Parabéns para você.
Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você hoje no Desperta. E estamos caminhando lá no Rádio News, né? A gente tem feito um trabalho bacana por lá, mas é muito bacana estar aqui para falar com você sobre esse comício do presidente Lula no Rio de Janeiro, né, Fábio? Que o Lula, né, deu essa largada que eu acredito que foi uma boa largada para o presidente Lula aqui no Rio de Janeiro, né? Foi o primeiro sábado da campanha, veio para o Rio de Janeiro, foi um ato cheio, não foi um ato completamente lotado, mas encheu o estádio de Moça Bonita, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma região que é disputada nessa eleição, né? Se em 2022 o Jair Bolsonaro venceu na zona oeste com mais de 60%, a zona oeste que é uma região bastante populosa e bastante popular, né? Tanto em questão de quantidade quanto de perfil de público, né? Que eu falo nesse sentido. E o que a gente vê é que é possível, talvez, a expectativa do PT é virar no estado do Rio de Janeiro e ali pode ser interessante. O principal trunfo é o Eduardo Paes, ex-prefeito da capital, que vem agora para governador e estava ao lado do Lula nesse ato. Acho que trazer para cá esse primeiro sábado, né, ô Fábio, é bastante significativo e sinal de que o Rio de Janeiro vai ter um papel importante nessa disputa. Tanto que o Flávio também veio para cá no primeiro sábado. Agora, o Flávio veio 2 finais de semana seguidos para o Rio de Janeiro, né? O Lula vem agora, começou no Rio de Janeiro só nesse segundo final de semana, o que mostra também que o Flávio talvez esteja realmente preocupado em manter o Estado. Porque nas últimas 2 eleições, o bolsonarismo venceu por aqui, mas nas 4 anteriores foi o PT que levou. Inclusive, o PT é o partido que mais venceu no Rio de Janeiro em eleições presidenciais. É um dado que não dá para desprezar. E agora, se crê que é possível de disputar, principalmente porque parece menos radicalizado o Rio de Janeiro, que esteve na última eleição, né, bastante bolsonarista. E um trunfo que pode ser interessante, Fábio, é o eleitorado evangélico, que parece também menos bolsonarista. Tem até uma entrevista que eu fiz com a Jandira Fegali, não sei se a gente consegue mostrar. Deixa eu só confirmar aqui, Vitão, se tiver, pode rodar a entrevista com a... Pode chamar, Lucas. Então vamos ver. Evangélico não é tudo igual, né? Evangélico tem várias denominações. O povo evangélico é o povo popular. Não há necessariamente uma posição à direita. O que tem são núcleos que usam a religião para a acumulação de poder político. E esses grupos são mais difíceis. Mas os evangélicos, no geral, são pessoas como nós, como qualquer outro, é liberdade e fé. E todo mundo que é beneficiado pelos programas do governo, uma boa parte são evangélicos. Então, é óbvio que dá para fazer esse diálogo e garantir que esse voto mais avançado esteja nos evangélicos, nos católicos, nos povos de terreiro, nos budistas, nos que não professam religião nenhuma. Isso é o nosso povo. Era esse o clima? Aham. Ô Lucas, agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Porque me parece que no Rio de Janeiro está acontecendo algo que está acontecendo na campanha do PL Nacional, que é o abandono, porque o candidato do PL no Rio ficou largado, hein? Não tem quem o sustente, né? Pois é, o Douglas Ruas ficou bastante abandonado, principalmente também, Fábio, porque teve muitas polêmicas, muitos escândalos de corrupção nessa chapa do PL do Rio de Janeiro, né? Que teria, o candidato não seria o Douglas Ruas, seria o Bacelar, que foi preso por envolvimento com o Comando Vermelho. Para o Senado teria o Márcio Canella, que também foi investigado e saiu da chapa do Senado. Então é uma chapa muito mambembe aqui no Rio de Janeiro, a chapa do PL, e inclusive isso fragiliza um pouco o Flávio, né? Então lideranças locais que poderiam estar no palanque de Flávio migraram por Eduardo Paes e isso acabou fragilizando tanto a candidatura estadual, a do Douglas Ruas, quanto a candidatura nacional do Flávio Bolsonaro, que fez até um ato cheio no Maracanãzinho. Mas ali é meio que um lugar que já se esperava que ele ia conseguir encher, né? Se ele não conseguisse encher o Maracanãzinho, seria muito complicado realmente para o Flávio continuar essa campanha. Quanta gente cabe lá, hein, Lucas? Parece que as estimativas são de 18 mil pessoas, então também não é uma multidão gigantesca, mas de fato ele encheu o Maracanãzinho. Muito bom, quer dizer, uma multidinha enche o Maracanãzinho, tudo no inho, tudo no diminutivo, né? Não se animem com imagens de câmera fechada. Flavinho, rachadinha. Enfim. Rachadinha. Valeu, Lucas. E o clima estava bom ontem lá? Estava animado o pessoal? No comício do Lula? Tava animado.
Tava animado, Fábio. Conversei com muita gente por lá. A expectativa realmente das pessoas, né, dos eleitores, é de que haja uma virada, apesar de certa preocupação, né, pelo Rio de Janeiro ser aí o berço do bolsonarismo. Mas se a gente for olhar para trás, tem um histórico também favorável ao PT em outras eleições. A última pesquisa do Datafolha coloca o Flávio na frente, mas a Quest, um pouco anterior, dava um cenário de empate técnico. Então, não está tudo perdido no Rio de Janeiro. E eu acho que o clima entre quem estava lá presente era meio esse, né? Meio que é possível haver essa virada. Muito bom. Lucas, adorei você aqui. Você pode vir todo dia se quiser, tá? Aqui o espaço, a porta tá aberta, tá bom? E olha, de novo, hein? Quero chamar a atenção do pessoal que não conhece o Rádio News para que assista. Que horas começa, Lucas? Olha, Fábio, é só me chamar que eu venho a partir das 10 horas aqui no ICL, começa o Rádio News comigo e com a querida Roberta Garcia. Então vocês são minhas testemunhas, vocês estão assistindo que o Lucas se dispôs a acordar às 5 da manhã para vir aqui. Eu vou chamar, tá? Porque essa é uma dificuldade aqui, é essa. Valeu, Lucas, um abração para você, cara. Obrigado, viu? Valeu, Fábio. Tchau, tchau, tchau. Gente, que coisa boa ter o Lucas aqui, né? Vocês não devem deixar de ver o programa dele, tá bonitinho. Ele e a Roberta, gente, que coisa bem feita que tá esse programa. Gostoso de ver, gostoso de assistir. Agora eu vou chamar o nosso Lula. Já falamos demais de Lula, deixa o Lula falar. O outro. Tudo bem aí, Lula? Olá, Fábio. Antes da gente começar a nossa pauta rapidamente, tem pesquisa nova nas ruas. Oba. Como nós mostramos na semana passada aqui com o Marcos Coimbra, essas pesquisas estão revelando plena estabilidade do quadro. Então, acabou de sair a nova rodada BTG Nexus, que é a pesquisa paga pelo Banco BTG para o Instituto Nexus, que é da empresa FSB de comunicação, e ela mostra o presidente Lula liderando com 38% de intenções de voto no primeiro turno. Em segundo lugar, Flávio Bolsonaro, do PL, com 31%. Isso é absolutamente estável. O Flávio Bolsonaro tinha 29 na última pesquisa, tem 31 agora. O presidente Lula permanece com 38, mas essa oscilação de 2 pontos é a plena estabilidade. No segundo turno, presidente Lula com 46, Flávio Bolsonaro com 45, era 47-44, né? Então, o presidente Lula oscila 1 ponto para baixo, o Flávio Bolsonaro oscila 1 ponto para cima. Como nos ensinou o Marcos Coimbra na semana passada, essa oscilação é a margem de erro. O que significa que, depois de 10 dias apanhando como se não houvesse amanhã, e o amanhã chegará, se eles chamarem dessa forma, na mídia tradicional, como disse aqui o Fábio Panunzio, né, a cobertura, a mídia tradicional brasileira se desnudou para encarnar de novo o anti-Lula. Depois de 10 dias apanhando, nada mudou no panorama das pesquisas de opinião, que dão o presidente Lula vencendo em todos os cenários de primeiro e segundo turno, como mostra essa mais recente BTG Nexus que acabou de sair, Fábio. Ok. A impressão que eu tenho, viu, Lula, é de que a opinião pública, com relação à sua formação da opinião eleitoral, está cristalizada em 2022, sabe? Acho, sinceramente, que o que vai resolver essa parada... Por quê? Porque foi só 1.800.000 votos de diferença na última eleição. Né? Então nós temos aí indicadores que nos levam a um cenário de muita proximidade nesse segundo turno. E se der o previsto, nós vamos ter uma eleição apertadíssima de novo. Tá? Eu acho que vai dar tudo certo, viu, Lula? Mas nós estamos ali, né? E eu acho que o que vai definir essa eleição, sabe o que é? O eleitorado mais jovem, que está entrando no sistema agora, sabe? 16 mais e os 18 mais que não votaram na última eleição, viu, Lula? Exatamente. Fábio, vamos falar do debate? Vamos lá. O Lula assistiu, eu então, preciso confessar para vocês que eu não assisti, porque eu tenho que acordar muito cedo, o Lula acorda 10 minutos depois de mim, às 4h40 da manhã, então ele tinha mais folga, ele foi lá e assistiu, mas foi muito ruim, né, Lula? Olha, eu te confesso que eu fiquei navegando entre o debate da Bandeirantes, a entrevista do presidente Lula na TV Record, né, e o final da rodada do Brasileirão. Então eu estava ali como nas carrapetas do controle remoto, né, navegando entre as telas, né?
Mas é o seguinte, o que aconteceu ontem na Bandeirantes foi o fim, a lápide, né, a destruição de um modelo de cobertura de campanha eleitoral que a Bandeirantes realizou o primeiro debate entre candidatos no processo de redemocratização, fazendo o primeiro debate entre os presidenciáveis em 1989, que foi a campanha à presidência da República, em que nós tivemos o maior número de candidatos. Aquilo era importante, era relevante no processo. E por quê? Porque a mídia tradicional, familiar, a mídia familiar brasileira, tinha se envolvido, depois de ter se engalfinhado com a ditadura, ajudando a promover o golpe militar, ela quebrou, junto com o Brasil, que quebrou por causa dos militares no processo hiperinflacionário. O Brasil que faliu ali nos anos 80, o Brasil da hiperinflação. Então, a mídia tradicional brasileira, ela foi sócia do processo de redemocratização. E a colocação dos antagonistas para debaterem no estúdio de TV era uma novidade naquele momento. Mas ontem foi a antítese disso. Um debate esvaziado, onde os dois principais antagonistas do processo eleitoral, o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, não foram, por motivos diferentes e por estratégias diversas e conflitantes de campanha. O presidente Lula não foi porque sabia que seria o alvo de todos contra ele, sem tempo de rebater as mentiras que seriam ditas como foram, e de maneira desrespeitosa. Então o presidente Lula ganhou motivos e argumentos para dizer que não se submeterá a esse tipo de debate, que tem um candidato como o Renan Santos, que estava lá ontem, despreparado intelectualmente, sem nenhuma trajetória biográfica que o permita ser candidato a presidente da República, falando, proferindo xingamentos, coisas inapropriadas para estar em debate no centro de uma discussão política, e usando palavrões, usando palavras chulas, com aquela voz, como eu falei aqui no início, de taquara rachada. O candidato Ronaldo Caiado, sem saber o que estava fazendo ali, sem uma estratégia objetiva para se sobressair naquele universo que talvez não lhe caiba mais, né? Ele se mostrou um personagem ultrapassado e muito dentro de um figurino que não é extremista, mas também não é centrista, também não é um figurino que se apresente como um candidato da modernidade, só com palavras prontas. E um Augusto Cury, que é um personagem, parece um ET no jogo da política, e despreparado para o que ele diz que é. Um escritor, um homem da ciência, um psicólogo, psicanalista, autor de livros de sucesso, de autoajuda, é verdade, mas livros de sucesso, e também despreparado para o debate político. Então, foi uma pena, e isso se refletiu na audiência. Ontem, enquanto rolava o debate, o presidente Lula se apresentou para a TV Record, deu uma entrevista de 25 minutos ao repórter Record, que teve mais que o dobro da audiência do debate da Bandeirantes. Então, ontem, no mesmo momento, enquanto rolava o debate e a entrevista, a Globo estava na liderança com 15,4 de pontos média de audiência, o SBT em segundo, com o programa Silvio Santos, 6,9, a Record com 5,4 pontos de média de audiência e a Band apenas com 1,9. Então, o debate se mostrou uma inutilidade e é preciso rever esse modelo para as próximas eleições, porque ele fracassou. Acabou, né? Não tem mais sentido, porque a própria comunicação mudou, né, há muito tempo. Agora, vai acontecer essa semana algo muito importante, que é o começo da propaganda eleitoral gratuita. Uma boa parte da opinião eleitoral se forma ainda na televisão, quer dizer, esses programas têm muita força ainda, embora ocupem um espaço cada vez menor junto aos comandantes das campanhas, né?
por exemplo, no acesso ao orçamento, porque agora tem internet. A internet rivaliza com o horário eleitoral gratuito. Mas, Vitão, bota minha tela no ar aqui, por favor. Vai ficar assim, gente, olha, na sexta-feira, dia 28, estreia a propaganda eleitoral gratuita. Todo mundo vai reclamar, começou de novo, já vem esse cara. Mas é importante, tá? Num país que não tem meios que se dispõe a promover um debate justo, tá tudo certo aí, ó. No dia 29 de agosto vai acontecer o primeiro programa presidencial. A campanha dura assim, em dias alternados, né? Ora os candidatos majoritários, ora os proporcionais, e o último dia será no dia 1º de outubro. No dia 4 acontece o primeiro turno. Os critérios de distribuição de tempo, como é que são? Olha, 90%, você pode ver aqui nesse quadradinho que está bem aqui do meu lado, olha, 90% são distribuídos de acordo com o número de deputados federais eleitos por cada partido ou federação, na data da eleição, tá? No ano passado. E só 10% são repartidos igualmente entre vários candidatos. São 500 deputados federais que são contados, não são 513, e as maiores bancadas são a da Federação União Progressista, que é a União Brasil mais o PP, e a Federação Brasil da Esperança, que é PT, PCdoB e Partido Verde. E muita gente ficou de fora, tá? Porque os partidos não alcançaram o desempenho mínimo previsto pela cláusula de barreira, tá? Muita gente ficou de fora. Por exemplo, nos debates regionais, olha, Adriana Ventura, Gilson Marques, Marcel Van Hatten, o partido não atingiu a cláusula de desempenho e aí eles ficaram sem a propaganda eleitoral, tá? Então, a partir de sexta-feira, se prepare e voltam os programas. Agora a campanha é pequenininha, são só 45 dias e os programas são bem menores, né? São um pouco mais de 11 minutos, tá? Quem terá o maior tempo, pode botar aí, Vitor, por favor. Olha, Lula terá 5 minutos e 31 segundos, será o maior tempo de exposição, porque ele conseguiu a aliança mais ampla. E em seguida, vem lá, olha, o Flávio Bolsonaro, que terá 4 minutos e 20 segundos, 1 minuto e 11 a menos do que o Lula. O Caiado, que terá 2 minutos e 2 segundos. E o Augusto Cury, do Avante, 35 segundos somente. Lula. Exatamente, quero dizer, Fábio, que eu vou assistir, tá? Eu assisto, eu sou um tarado pelos programas eleitorais que lá no Nordeste a gente chama de guia eleitoral. Guia Você eleitoral. Lembra disso quando morou lá? É o guia eleitoral. Guia eleitoral, exatamente, é o nome antigo, né? Lula, vamos falar da coluna? Vitão, bota a vinheta pra gente, por favor, que nós estamos em cima da hora aqui. Com a vinheta, eu vou falar apenas da primeira nota, a nota de abre. Vitor, pode colocar aqui a imagem. A disputa em Alagoas, que está antagonizando o Renan Calheiros, que é candidato à reeleição. O Renan Pai está liderando a disputa ao Senado, mas no segundo lugar está a Marina Cândia, a ex-primeira-dama de Maceió, que é uma pantaneira, uma empresária de 35 anos, e ela colocou o Arthur Lira para terceiro lugar na disputa de novo, porque vocês lembram que o Alfredo Gaspar tinha sido retirado da disputa alagoana para abrir espaço para a vitória fácil do Arthur Lira. E nesse caso não está fácil, a gente conta essa história na reserva exclusiva, entre outras notas. Obrigado. Pois é. Fábio. Lula, valeu, cara. Um abração para você bem grande. A gente se encontra aqui amanhã cedinho, então, de novo. E, de novo, obrigado pela semana que você me permitiu descansar. A semana passada foi muito importante para mim, tá bom? Abraço. Abração, Lula. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso aí. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu vou pedir para o pessoal da nossa técnica aqui preparar o resultado da nossa enquete que está no ar aqui. Olha só, a nossa enquete hoje era isso aí que você está vendo. Olha, você assistiu ao debate da Band? O Lula falou extensivamente sobre isso, né? Sim, considero fundamental. 9%. A audiência do debate aqui entre a nossa audiência está muito maior do que na audiência da Band, hein? Aqui são 9%, lá são 1,9%. Não, a maioria respondeu. Não assistiu o debate, quase 2/3, hein? Porque o formato está superado, entendeu? E 35% acham que a entrevista com o candidato é melhor e mais produtiva, opinião com a qual eu concordo muito, tá bom? E o que eu tenho que fazer agora? Vamos ver o nosso marketing. Bota na tela, por favor, Vitão. Olha, tá aí, gente, olha, o podcast do ICL, podcast no alvo, o herdeiro do Jair, a ajuda do banqueiro, é o episódio que está no ar, para falar sobre essa estranha relação entre esse sujeito que está aqui do meu lado, tá, e
o banqueiro mais corrupto e venal da história do Brasil, que é, sem dúvida nenhuma, Daniel Vorcaro, tá? Não perca, o podcast está aí, olha, você pode, hoje, a partir de meio-dia, você pode assistir, e para pegar o endereço, você vem aqui, olha, no icl.com.br/podcasts, tá? icl.com.br/podcasts. Aí você pega o endereço, está em todos os agregadores de podcast, tá bom? E por final, deixa eu perguntar para os meninos aqui sobre a audiência. Quem é que vai me cantar a audiência? Vitor, fala aqui para mim. Nós estamos com 21 mil pessoas assistindo agora. Eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? Agradeço e já convido para vocês estarem aqui conosco amanhã a partir das 7 da manhã, porque agora o jogo está sendo jogado, né? Nós estamos em pleno processo eleitoral e aqui no ICL você sabe que as informações só têm um critério de exclusão, é quando elas não têm importância para ninguém, tá? Quando elas têm importância, elas são mostradas por aqui. Bom dia para vocês, pessoal. Aproveitem o seu dia e nós voltamos amanhã às 7 da manhã com mais uma edição do Desperta. Tchau, obrigado. O pânico e as notícias alarmistas começam a tomar conta. No começo do ano, Eduardo Moreira fez algumas previsões financeiras bem claras para os mercados. E o resultado? Ele acertou praticamente 100% do que falou. Para você ter uma ideia, lá em janeiro, enquanto todo mundo apostava que o dólar ia despencar para R$ 4,40, ele avisou que a moeda não ia sustentar essa queda e voltaria a subir acima de R$ 5,00. Foi exatamente o que aconteceu. Eu espero um dólar na maior parte do ano entre 4,85 e 5,60. Alertou também sobre a sequência de cortes na Selic, antecipou o ponto exato de correção da Bolsa e previu a recuperação dos fundos imobiliários e multimercados. Agora, com as eleições se aproximando, você já deve estar notando como o mercado começou a ficar muito mais volátil e imprevisível. Mas a verdade é que você não precisa entrar em desespero. No dia 27 de agosto, às 8 horas, você é o nosso convidado para uma nova aula ao vivo e gratuita com o Eduardo Moreira. Ele vai te mostrar como proteger o seu dinheiro de forma prática, sem depender de palpites ou de fofocas políticas.